We took this text out of Deuteronomy. Agora, tiramos este texto de Deuteronômio. It's a Greek word É uma palavra grega, which has a compound meaning, or it means two laws. tem significado composto, ou significa duas leis. The Greek word Deuteronomy means two different laws. A palavra grega Deuteronômio significa duas leis diferentes. And that's just what God has, two different laws. E isso é justamente o que Deus tem, duas leis diferentes. And one of them is a law of death, E uma delas é a lei da morte, and the other is a law of life. e a outra é a lei da vida. God has two laws. Deus tem duas leis. To follow Him and serve Him and worship Him is life. Segui-lo e servi-lo e adorá-lo é vida. To reject it is death. Rejeitar isso é morte. There's two laws in God. Há duas leis em Deus. Now, one of those laws was Agora, uma dessas leis foi made recognized to the world at Mount Sinai. feita reconhecida ante o mundo no Monte Sinai. God gave the law to Moses and Israel, Deus deu a lei a Moisés e a Israel, not that the law could help them, não que a lei pudesse ajudá-los, but the law only pointed out to them that they were sinners. mas a lei só lhes mostrava que eram pecadores. Until that time, they didn't know what sin Até esse tempo, eles não sabiam o que era pecado, was till they had a law. até terem uma lei. There cannot be a law without a penalty. Não pode haver lei sem pena. A law is not a law without penalty. Uma lei não é lei sem pena. So therefore, the transgression of the law is sin, Portanto, a transgressão da lei é pecado. and the wages of sin is death. E o salário do pecado é a morte. So therefore, until God made them a law, Portanto, até Deus torná-las lei, there was no transgression reckoned to them. não havia transgressão que eles reconhecessem. If there's no law here that says you can't run over Se não houver lei aqui que diga que não se pode ultrapassar 20 miles an hour, 20 milhas por hora, then you can run over 20 miles an hour. então poderia se ultrapassar 20 milhas por hora. But when there's a law that says you can't do it, Mas quando tem uma lei que diga que não se pode fazer isso, then there's a law and there's a penalty behind it. então tem uma lei e uma pena que a acompanha. Now, death, or the law of death, Agora, morte, a lei da morte, was the commandments given on Mount Sinai, foram os mandamentos dados no Monte Sinai, which told man that he was a sinner. que disseram para o homem que ele era um pecador. And to transgress God's law, he died. E ao transgredir a lei de Deus, ele morria. But there's no salvation in the law. Mas não há salvação na lei. It was only a policeman that could put you in jail. Era apenas um policial que colocava a pessoa na cadeia. It had nothing to bring you out with. Não tinha nada com que tirá-la daí. But then he gave another law. That was at Mount Calvary. Mas então ele deu outra lei, que foi no Monte Calvário, Where sin was reckoned in Jesus Christ. onde o pecado foi computado em Jesus Cristo. And there the penalty was paid, E aí o pecado foi pago. and not without law, E não sem lei, but by grace you are saved, mas pela graça sois salvos. by the grace of God through predestination. Pela graça de Deus, através de predestinação, God's foreknowledge of your being. da presciência de Deus do seu ser. Now, we see these two laws. Agora, vemos estas duas leis, Deuteronomy, speaking of two laws, Deuteronômio, falando de duas leis. there was two laws. Havia duas leis. One was the law of death, Uma foi a lei da morte and the other the law of life. e a outra, a lei da vida. There was also two covenants given to the people. Havia também dois pactos que foram dados ao povo. We're going to speak of them in the morning. Vamos falar deles amanhã de manhã. One of them was given to Adam on condition. Um deles foi dado a Adão com condição. If you do this and don't do that, Se você fizer isto e não fizer aquilo,
But that law was broken. Mas essa lei foi transgredida. Adam, Eve broke that in the Garden of Eden. Adão, Eva transgrediu isso no Jardim do Éden. Then God made the second covenant Então Deus fez o segundo pacto and give that to Abraham, e deu isso a Abraão. and that law was unconditional. E essa lei foi incondicional. It isn't what you've done or what you will do. Não é o que você fez ou o que fará. He said, I've already done it. Ele disse, eu já o fiz. That's grace. That's the law of life. Isso é graça. Essa é a lei da vida. God did that for Abraham and his seed after him. Deus fez isso por Abraão e sua semente depois dele. That's all of Abraham's seed. Isto é, toda semente de Abraão. As the Bible said, all Israel will be saved. Como a Bíblia disse, todo o Israel será salvo. But that don't mean Jews. Mas isso não quer dizer judeus. As Paul said, Como Paulo disse, that Israel which is inward or Israel outward. aquele Israel que é no interior ou Israel no exterior. Outward, as we spoke of the other night, No exterior, como falamos a outra noite, it was Isaac's children by sex. foram os filhos de Isaac, pelo sexo. But the law of God was through Christ, Mas a lei de Deus foi por Cristo, which was Abraham's royal seed, que foi a semente real de Abraão, that by grace all Israel is saved. que pela graça todo o Israel é salvo. That's all that's in Christ is saved. Isto é, todos que estão em Cristo são salvos. Oh, God's second covenant. Todos o segundo pacto de Deus. But all these things foreshadowed Christ. Mas todas estas coisas foram sombra de Cristo. So everyone has to seek out his own salvation Por isso, cada um tem que buscar sua própria salvação, with fear and trembling. com temor e tremor.